Você já sentiu que está sendo sabotado? Que cada vez que tenta crescer por conta própria, surge uma barreira invisível te empurrando de volta para o lugar de onde veio? Que quando você decide aprender algo novo, sem pedir permissão, sem seguir o caminho tradicional, as pessoas ao seu redor começam a questionar suas escolhas, duvidar da sua capacidade e até ridicularizar seus esforços? Não é paranoia, é real. O sistema não foi projetado para você aprender sozinho. Foi projetado para você depender. Depender de instituições, depender de validações externas, depender de carimbos, diplomas e certificados que provam que você é confiável. E quando você ousa quebrar esse ciclo, quando você decide que vai conquistar conhecimento sem pedir licença, você se torna uma ameaça. Hoje, vamos expor a verdade que ninguém quer que você descubra. O sistema odeia autodidatas porque autodidatas são incontroláveis. E através dos princípios de poder e estratégia que atravessam séculos, você vai entender exatamente por que sua independência intelectual aterroriza as estruturas estabelecidas. Vamos começar pelo óbvio que ninguém admite. O sistema educacional não foi criado para te libertar. Foi criado para te domesticar, para te transformar em uma peça funcional de uma máquina maior. Pense bem, você passa anos sentado em fileiras, aprendendo a obedecer horários, a levantar a mão para falar, a aceitar a autoridade sem questionar, a competir com seus colegas por notas e aprovação. Isso não é educação, é condicionamento. O verdadeiro propósito é criar trabalhadores obedientes, consumidores previsíveis e cidadãos que não façam muitas perguntas. E quando alguém aparece dizendo, não preciso dessa estrutura, vou aprender do meu jeito, essa pessoa está rejeitando o controle. Está dizendo que não precisa do sistema para validá-la. E o sistema nunca perdoa isso. O autodidata representa algo perigoso, autonomia. Ele prova que o conhecimento não precisa ser mediado por instituições caras e burocráticas. Ele demonstra que você pode se desenvolver sem passar anos pagando mensalidades, sem acumular dívidas estudantis, sem pedir autorização a ninguém. Isso é aterrorizante para quem lucra com sua dependência. Porque se as pessoas descobrirem que podem aprender sozinhas, todo um império de intermediários desmorona. Universidades infladas, cursos superfaturados, certificações duvidosas, toda uma indústria que vive de vender acesso ao conhecimento que sempre esteve disponível. O autodidata é a prova viva de que o imperador está nu. Mas o ódio ao autodidata não é só econômico, é muito mais profundo e sinistro que isso. É sobre controle social. As estruturas de poder precisam de hierarquias claras, de categorias bem definidas, de sistemas de classificação que determinam quem merece estar onde. Quando você tem um diploma, você tem um carimbo. Esse carimbo diz: essa pessoa passou pelo processo correto, foi avaliada, aprovada e agora pode ser confiada. É uma forma de controle de qualidade humana. Você foi processado pela máquina e saiu do outro lado com a etiqueta certa. O autodidata não tem etiqueta. Não passou pelo controle de qualidade. Não foi domesticado adequadamente. Portanto, não é confiável. Percebe a armadilha? O sistema não questiona se você realmente sabe alguma coisa. Questiona se você foi obediente o suficiente para seguir o caminho estabelecido. O conhecimento é secundário. A obediência é primária. É por isso que você pode ter um diploma e não saber nada, e ainda assim ser mais respeitado do que um autodidata extremamente competente. Porque o diploma não certifica conhecimento, certifica conformidade. E conformidade é o que mantém o sistema funcionando. Pense nos guardiões do conhecimento. Professores que se sentem ameaçados quando um aluno sabe mais que eles. Profissionais que desprezam quem aprendeu sozinho porque não sofreu o suficiente.
Gestores que ignoram talentos autodidatas porque eles não se encaixam nas caixinhas do RH. Essa hostilidade não é acidental, é estrutural. Agora, vamos falar de algo que poucos percebem. O autodidata expõe a mediocridade institucionalizada. Sabe aquele professor que lê slides? Aquele curso que poderia ser um e-mail? Aquele diploma que não te ensinou nada prático? O autodidata revela que muito do que é vendido como educação de qualidade é teatro caro. Quando alguém aprende sozinho e atinge os mesmos resultados ou melhores, sem gastar anos e fortunas, isso humilha o sistema inteiro. Porque mostra que o caminho oficial é muitas vezes apenas um desvio caro e demorado. E ninguém gosta de ser exposto. As instituições investem bilhões em marketing para convencer você de que sem elas você não é nada, que sem aquele curso específico, aquela universidade renomada, aquele mestrado internacional, você nunca vai conseguir. Elas vendem insegurança e depois vendem a solução para a insegurança que elas mesmas criaram. O autodidata quebra esse ciclo. Ele diz, consegui sem você. E isso é inaceitável, porque se ele conseguiu, outros também podem. E se outros conseguirem, o negócio inteiro colapsa. Pense na quantidade de poder e dinheiro que está investida em manter você inseguro sobre sua própria capacidade de aprender. Pense em quantas pessoas lucram com sua crença de que você precisa delas para ter valor. O autodidata é o pesadelo delas, porque ele prova que a liberdade intelectual é possível. Mas vamos mais fundo. O sistema não odeia apenas o autodidata. Ele odeia qualquer forma de independência, porque independência é imprevisível, e o que é imprevisível não pode ser controlado. O poder ama a previsibilidade. Ama quando todos seguem o mesmo caminho, pensam de forma similar, reagem de maneira esperada. Isso torna a população gerenciável. Mas o autodidata é um agente do caos. Ele pensa de forma não convencional, aprende em ritmos diferentes, desenvolve métodos únicos. Ele não pode ser categorizado facilmente. E o que não pode ser categorizado não pode ser controlado. É aqui que os princípios de poder entram em cena. Aqueles que dominam sabem que o controle da informação é a chave do controle social. Se você controla o que as pessoas aprendem, quando aprendem, como aprendem, você controla como elas pensam. O autodidata escapa desse controle. Ele escolhe suas próprias fontes, define seu próprio currículo, desenvolve seu próprio pensamento crítico. Ele não está sendo moldado por ninguém. Está se moldando sozinho, e isso é revolucionário, porque uma população de autodidatas é uma população impossível de manipular. São pessoas que não aceitam verdades apenas porque vêm de uma autoridade. São pessoas que verificam, questionam, investigam. São pessoas que não podem ser facilmente enganadas porque desenvolveram suas próprias ferramentas de análise. Agora você entende por que o sistema investe tanto em desacreditar o autodidatismo? Por que existe tanto esforço em convencer você de que aprender sozinho é inferior, perigoso, até irresponsável? Porque uma sociedade de autodidatas é o fim do controle centralizado. Vamos falar sobre as táticas que são usadas contra você quando você decide ser autodidata. Primeira tática: a desqualificação. Você aprendeu sozinho, mas não tem diploma? Então não vale. Não importa o que você sabe, importa se você tem o carimbo oficial. Segunda tática: o isolamento. Autodidatas frequentemente são excluídos de círculos profissionais, não porque não sejam competentes, mas porque não passaram pelos rituais de iniciação corretos. Não frequentaram as mesmas universidades, não conhecem as mesmas pessoas, não fizeram parte da rede. Terceira tática: a ridicularização. Ah, você aprendeu no YouTube? Que fofo!
O conhecimento só é válido se vier de fontes aprovadas. Se você aprendeu em livros, vídeos, experimentação prática, isso é visto como amadorismo. Quarta tática: a dúvida constante. Você sempre terá que provar mais, trabalhar mais, demonstrar mais. Enquanto alguém com diploma é presumido competente até que prove o contrário, você é presumido incompetente até que prove o contrário. Quinta tática: as barreiras burocráticas. Exigências de certificação, regulamentações profissionais, requisitos educacionais que não testam conhecimento, testam conformidade. São muros construídos especificamente para manter os autodidatas do lado de fora. Percebe o padrão? Nenhuma dessas táticas tem a ver com conhecimento real ou competência real. Todas têm a ver com manter o controle e proteger os que já estão dentro. É uma máfia intelectual. E aqui está algo que vai te deixar furioso. Os maiores inovadores da história foram autodidatas. Leonardo da Vinci nunca teve educação formal. Thomas Edison teve apenas 3 meses de escola formal. Os irmãos Wright não eram engenheiros formados. Steve Jobs largou a faculdade. Bill Gates também. A lista é interminável. As pessoas que realmente mudaram o mundo não seguiram o caminho convencional. Elas aprenderam por conta própria, experimentaram, falharam, tentaram de novo. Elas não esperaram permissão de uma instituição para começar a criar. Mas você nunca ouve isso. O sistema prefere vender a narrativa de que sucesso vem de seguir o caminho certo, fazer as escolhas certas, obedecer às regras certas, porque se você souber a verdade, que o poder real vem da autonomia e não da conformidade, você se torna perigoso. Pense nisso. Quantas vezes você foi desencorajado a aprender algo por conta própria? Quantas vezes disseram que você precisava de um professor, de um curso, de uma estrutura formal? Quantas vezes sua curiosidade natural foi redirecionada para caminhos apropriados? Isso não foi por sua proteção, foi para proteger o sistema de você. Porque um autodidata que tem sucesso é a prova de que o sistema é desnecessário. E nada ameaça mais uma estrutura de poder do que se tornar desnecessária. Vamos falar sobre medo. O sistema funciona no medo. Medo de fracassar, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ter as credenciais certas, medo de ser rejeitado. Esse medo te mantém dependente, obediente, pagando. O autodidata precisa confrontar esse medo diariamente. Porque ele está sozinho, não tem a validação constante de professores, não tem a segurança de um currículo estabelecido, não tem a rede de apoio de colegas de classe, tem apenas ele mesmo, sua curiosidade e sua disciplina. E sabe o que acontece quando você supera esse medo? Você se torna imparável, porque você descobre que não precisa de aprovação externa para validar seu conhecimento. Você descobre que pode confiar no seu próprio julgamento, na sua própria capacidade de aprender e crescer. Você descobre que liberdade e competência podem coexistir. Isso é perigoso para o sistema, porque você se torna alguém que não pode ser facilmente manipulado por medo. Não pode ser ameaçado com "você não vai conseguir emprego". Você já provou que pode criar oportunidades por conta própria. Não pode ser controlado com "você não é qualificado". Você sabe que qualificação real vem de resultados, não de papéis. Você se torna livre de verdade. E pessoas verdadeiramente livres são o pior pesadelo de qualquer sistema de controle. Agora, a pergunta que ninguém quer fazer: e se o sistema estiver certo em ter medo dos autodidatas? Não porque eles são incompetentes, mas porque são perigosos demais. Perigosos para a manutenção do status quo. Um autodidata não respeita a autoridade só porque é autoridade. Ele respeita competência, resultados, verdade. Ele não se impressiona com títulos ou cargos, se impressiona com conhecimento real e ação efetiva.
Imagine uma sociedade inteira de pessoas assim. Uma sociedade onde ninguém aceita nada sem questionar, onde todos verificam as informações por conta própria, onde as pessoas não precisam de intermediários para aprender, crescer ou produzir. Isso seria o fim de inúmeras estruturas de poder. Políticos não poderiam mentir facilmente, empresas não poderiam explorar ignorância, instituições não poderiam cobrar fortunas por conhecimento mediocre, a mídia não poderia manipular narrativas sem resistência. O autodidata é uma ameaça existencial para todos que lucram com a ignorância e dependência da população. E é por isso que o sistema investe tanto em te convencer de que você não é capaz de aprender sozinho. Porque se você descobrir que é capaz, todo o jogo acaba. Eles precisam que você acredite que é pequeno, incapaz, dependente, porque se você souber o tamanho do seu próprio poder, deles acaba. Vamos falar de algo prático agora. Como o sistema sabota autodidatas ativamente? Primeiro, através do mercado de trabalho. Processos seletivos que eliminam candidatos sem diploma, independentemente da competência. Requisitos educacionais para funções que poderiam ser aprendidas em semanas. Isso não é sobre qualidade, é sobre exclusão. Segundo, através de associações profissionais e conselhos que exigem certificações caríssimas para você exercer uma profissão. Não importa se você já faz aquilo há anos com excelência. Se não tem o papel certo, não pode atuar legalmente. Terceiro, através da cultura corporativa que valoriza pedigree acadêmico acima de resultados, onde importa mais de qual universidade você veio do que o que você realmente sabe fazer. Quarto, através do acesso. Conhecimento científico trancado atrás de paywalls absurdos, livros técnicos com preços proibitivos, cursos que custam o equivalente a meses de salário, tudo desenhado para garantir que conhecimento avançado permaneça privilégio de poucos. Quinto, através da narrativa cultural que romantiza o sofrimento acadêmico. Você precisa sofrer para aprender. Se não foi difícil, não vale a pena. Como se sofrimento fosse sinônimo de qualidade. Tudo isso são barreiras artificiais. Não existem para garantir qualidade. Existem para garantir controle. Mas aqui está o segredo que eles não querem que você saiba. Quanto mais o sistema te ataca, mais perto você está de algo importante. Se o seu autodidatismo incomoda, é porque você está ameaçando algo de valor para quem está no poder. A resistência que você enfrenta não é prova de que está errado, é prova de que está certo. Pense nos autodidatas históricos. Todos foram ridicularizados. Todos foram rejeitados pelas instituições estabelecidas. Todos foram considerados amadores, impostores, sonhadores. E todos mudaram o mundo, porque eles não esperaram permissão, não pediram aprovação, não se conformaram às expectativas. Simplesmente aprenderam, criaram, fizeram. E é isso que aterroriza o sistema. A ação independente, a iniciativa autônoma, o sucesso sem autorização. Porque se você pode fazer isso, qualquer um pode. E se qualquer um pode, o poder das instituições desaparece. O seu autodidatismo não é apenas sobre você. É um ato político, é uma declaração de independência. É você dizendo, não preciso de vocês para me definir, me validar ou me limitar. E essa é a mensagem mais perigosa que existe para quem vive de manter você pequeno. Vamos direto ao ponto. O que você pode fazer com isso? Primeiro, entenda que a desaprovação do sistema é irrelevante. Não é métrica de competência, é métrica de ameaça. Quanto mais você incomoda, mais está no caminho certo. Segundo, construa evidências inegáveis de competência. Projetos reais, resultados mensuráveis, problemas resolvidos. Faça o seu trabalho falar por você mais alto do que qualquer diploma poderia. Terceiro, encontre outros autodidatas.
Construa sua própria rede, sua própria comunidade, seus próprios sistemas de validação e suporte. Não espere que as estruturas estabelecidas te aceitem. Crie suas próprias estruturas. Quarto, seja impiedosamente honesto sobre o que você sabe e o que não sabe. A força do autodidata está na humildade intelectual combinada com confiança nos resultados. Você não precisa fingir que sabe tudo. Precisa provar que pode aprender qualquer coisa. Quinto, documente sua jornada. Compartilhe o que aprende. Ensine outros. Cada autodidata que tem sucesso torna mais fácil para o próximo. Você não está apenas lutando por você, está abrindo caminho. Sexto, nunca justifique sua escolha de aprender sozinho. Não é uma escolha inferior, é uma escolha corajosa. Você não deve satisfações a quem lucra com sua insegurança. Sétimo, entenda o jogo. O sistema vai te testar, duvidar de você, colocar obstáculos. Espere isso, planeje para isso. Use isso como combustível, não como desculpa para desistir. Agora a verdade final. O sistema não vai mudar. Ele vai continuar favorecendo conformidade, protegendo seus guardiões, erguendo barreiras, mas você não precisa que ele mude. Você só precisa se tornar bom demais para ser ignorado. Existe um ponto onde competência supera credencialismo, onde resultados falam mais alto que diplomas, onde valor se torna inegável. Seu objetivo não é ser aceito pelo sistema, é se tornar tão valioso que o sistema precisa de você mais do que você precisa dele. E quando você chega nesse ponto, as regras mudam. De repente, ninguém se importa mais de onde você aprendeu. Importa apenas que você resolve problemas que outros não conseguem. Entrega resultados que outros não entregam. Cria valor que outros não criam. Isso é poder real. Não o poder que te dão, o poder que você constrói. E esse poder não pode ser tirado de você, porque não depende de instituições, certificados ou aprovação. Depende apenas da sua capacidade de aprender, adaptar e executar. O autodidata que entende isso se torna imparável, porque ele parou de pedir permissão, parou de buscar validação, parou de esperar que o sistema o reconhecesse. Ele simplesmente se tornou inegável. Pense em tudo que te disseram que era impossível sem o caminho tradicional. Quantas dessas coisas você já provou que eram mentira? Quantas vezes você aprendeu algo difícil demais por conta própria? Quantas vezes você resolveu um problema sem a ajuda de ninguém? Cada uma dessas vitórias é uma rachadura no muro do sistema. O sistema odeia autodidatas porque autodidatas provam que liberdade e competência não são mutuamente exclusivas, que você pode ser livre e excelente, independente e valioso, autodirigido e bem-sucedido. Essa é a verdade que eles mais temem, que você não precisa deles. Eles construíram impérios inteiros na promessa de que sem eles você não é nada, e você, simplesmente por aprender sozinho e ter sucesso, destrói essa promessa. Você é a prova viva de que o imperador está nu. E uma vez que as pessoas veem isso, não podem mais desver. Então, aqui está a sua escolha. Você pode continuar buscando a aprovação de um sistema que foi projetado para te manter dependente. Pode continuar pagando fortunas por validações externas. Pode continuar esperando que alguém te dê permissão para ser excelente. Ou você pode se tornar um autodidata de verdade. Não apenas alguém que aprende sozinho, mas alguém que entende o poder político e pessoal dessa escolha. Alguém que vê através das táticas de controle. Alguém que constrói liberdade através da competência. Alguém que se torna perigoso para todo o sistema que depende de ignorância e conformidade. O sistema vai continuar odiando autodidatas, vai continuar erguendo barreiras, questionando credibilidade, protegendo territórios. Mas isso não importa, porque o ódio deles é a prova do seu poder.
Quanto mais eles resistem, mais eles revelam o que têm a perder. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza que a resistência não é sobre sua incompetência, mas sobre o medo deles de perder controle, tudo muda. Você para de pedir permissão, para de buscar validação. Para de esperar que o sistema reconheça seu valor. Você simplesmente constrói tanto valor que se torna impossível de ignorar. E nesse momento, você vence. Não porque o sistema mudou, mas porque você transcendeu o sistema. A verdadeira guerra não é entre autodidatas e pessoas com diplomas. É entre autodidatas e o sistema que precisa que você seja dependente para sobreviver. É entre sua liberdade e o controle deles. É entre sua autonomia e o lucro deles. E eles sabem que vão perder. Porque a informação está mais acessível do que nunca. As ferramentas de aprendizado estão mais poderosas do que nunca. A capacidade de um indivíduo aprender, criar e produzir valor sozinho está maior do que em qualquer ponto da história. O único poder que o sistema ainda tem é psicológico. Convencer você de que precisa deles, que sem o carimbo deles você não vale nada. Mas isso é mentira. E cada autodidata que tem sucesso expõe essa mentira. Cada pessoa que aprende sozinha e constrói algo valioso quebra mais um pedaço da ilusão. O sistema odeia isso, mas não pode parar isso. Porque a tendência da história é clara. Conhecimento quer ser livre. Poder quer se distribuir. Controle centralizado quer se fragmentar. E autodidatas são os agentes dessa mudança. Então, da próxima vez que alguém questionar seu autodidatismo, quando duvidarem das suas capacidades porque você não tem o papel certo, quando tentarem te fazer sentir inferior por não ter seguido o caminho tradicional, lembre-se disso. Eles não estão questionando sua competência, estão defendendo o sistema do qual dependem. Eles não estão preocupados com qualidade, estão preocupados com controle. Eles não querem te proteger de fracasso, querem te proteger de sucesso. Porque seu sucesso ameaça a narrativa deles. E quando você entende isso, a opinião deles se torna irrelevante. Você para de argumentar, para de justificar, para de tentar provar seu valor para quem lucra com sua insegurança. Você simplesmente continua aprendendo, continua crescendo, continua construindo e deixa seus resultados falarem. Porque no final, tudo o que importa é o valor que você cria, os problemas que você resolve, o impacto que você gera. Diplomas não criam valor, pessoas criam. Certificados não resolvem problemas, competência resolve. Sistemas não mudam o mundo, autodidatas mudam. E aqui está a ironia final. Os princípios de poder que atravessam os séculos nos ensinam que aqueles que compreendem as regras do jogo podem jogar melhor. Mas os autodidatas fazem algo ainda mais poderoso. Eles mudam as regras do jogo. Eles não aceitam que o conhecimento deva ser mediado por instituições caras. Criam novas formas de aprender. Eles não aceitam que competência deva ser certificada por gatekeepers. Criam novas formas de demonstrar valor. Eles não aceitam que sucesso deva seguir um caminho único. Criam novos caminhos e, ao fazer isso, tornam os velhos sistemas obsoletos. Não porque os destruíram, mas porque construíram algo melhor. O sistema odeia autodidatas porque autodidatas não estão apenas sobrevivendo apesar do sistema. Estão prosperando fora dele. E ao prosperar, provam que o sistema não é necessário. Isso é o poder real. Não derrubar estruturas, mas torná-las irrelevantes. Sua jornada como autodidata não é fácil. Você vai enfrentar dúvida, rejeição, obstáculos. Vai ter momentos em que vai se perguntar se não seria mais fácil apenas seguir o caminho normal. Mas lembre-se, fácil não é o mesmo que certo, e confortável não é o mesmo que livre. Você escolheu um caminho mais difícil porque escolheu liberdade, escolheu
autonomia. Escolheu ser o autor da sua própria história intelectual. E essa escolha tem um preço, mas também tem uma recompensa que nenhum diploma pode comprar. A certeza de que tudo que você conquistou, conquistou por conta própria. Ninguém te deu, você pegou. Ninguém te ensinou, você aprendeu. Ninguém te validou, você provou. E essa certeza, essa confiança profunda na sua própria capacidade é mais valiosa que qualquer certificado. Porque você sabe que se perder tudo amanhã, pode reconstruir. Porque a fonte do seu valor não está em papéis que podem ser questionados ou instituições que podem desaparecer. Está em você, na sua capacidade de aprender, de adaptar, de crescer, de criar. Isso ninguém pode tirar de você. O sistema vai continuar odiando autodidatas, mas isso não é problema seu. Seu problema é se tornar tão bom, tão competente, tão valioso, que o ódio dele se torne irrelevante. Então continue aprendendo, continue crescendo, continue construindo. Mas precisamos ir ainda mais fundo nessa verdade, porque há algo que o sistema nunca vai te contar sobre autodidatas. Eles são os únicos que realmente dominam seu campo. Pense nisso. Quando você aprende algo apenas porque um professor te mandou, você esquece em semanas. Quando você aprende porque precisa resolver um problema real, porque está genuinamente curioso, porque escolheu aquele conhecimento, você nunca esquece. O autodidata não aprende para passar em provas, aprende para aplicar. Não decora fórmulas, entende princípios, não replica exemplos, cria soluções originais. Essa é uma diferença fundamental que o sistema não quer que você perceba. A educação tradicional cria especialistas superficiais, pessoas que sabem muito sobre muito pouco, mas apenas na teoria. O autodidatismo cria mestres práticos, pessoas que talvez saibam menos em amplitude, mas dominam profundamente o que escolheram aprender. E no mundo real, profundidade vence amplitude, sempre. Você pode ter 10 diplomas e não saber resolver um único problema real. Ou pode ser autodidata em uma área e ser a pessoa que todos procuram quando precisam de resultados. O sistema vende a ilusão de que mais certificados significam mais competência. Mas a realidade é que competência vem de aplicação repetida, de falhas reais, de problemas genuínos resolvidos. E nada disso requer uma sala de aula. Na verdade, a sala de aula frequentemente atrapalha. Porque ela te ensina a buscar a resposta certa em vez de desenvolver a capacidade de encontrar respostas. Te ensina a obedecer processos em vez de criar processos. Te ensina a pensar como todos os outros em vez de desenvolver seu próprio pensamento. O autodidata, por necessidade, desenvolve algo muito mais valioso: a capacidade de aprender a aprender. Ele não tem professor para recorrer quando está confuso. Então, desenvolve resiliência intelectual. Ele não tem currículo a seguir. Então, desenvolve discernimento sobre o que realmente importa. Ele não tem prazos artificiais. Então, desenvolve autodisciplina real. Essas são habilidades que nenhuma universidade ensina, porque são habilidades que ameaçam o modelo de negócios delas. E tem mais. O autodidata desenvolve algo que assusta profundamente as estruturas de poder: pensamento não linear. A educação formal te ensina a pensar em caixas, matemática aqui, história ali, ciências acolá. Tudo separado, organizado, categorizado. Mas o mundo real não funciona em caixas. Problemas reais exigem que você misture conhecimentos de diferentes áreas. Exigem criatividade, adaptação, síntese. Exigem que você conecte pontos que ninguém conectou antes. O autodidata faz isso naturalmente, porque ele aprende seguindo sua curiosidade, não um currículo. Então ele aprende biologia e programação e filosofia e design, tudo junto, tudo conectado.
Ele não respeita as fronteiras artificiais entre disciplinas. Isso o torna perigosamente criativo, porque ele vê soluções que os especialistas tradicionais não veem. Ele combina conhecimentos de formas inesperadas. Ele inova sem pedir permissão. As maiores inovações da história vieram de pessoas que ignoraram as fronteiras entre campos, que aplicaram conhecimento de uma área em outra, que pensaram de formas que os especialistas consideravam erradas ou impossíveis. O sistema odeia isso, porque a inovação real ameaça o status quo. Derruba velhos especialistas, torna obsoletas velhas formas de fazer as coisas, redistribui poder. E o sistema existe para preservar poder, não para redistribuí-lo. Então, ele te ensina a ficar na sua caixa, a respeitar os especialistas, a não questionar o conhecimento estabelecido, a ser um bom seguidor das regras existentes. O autodidata quebra todas essas regras e, ao fazer isso, se torna um agente de mudança real. Vamos falar sobre algo que ninguém menciona: a indústria do medo. Existe uma indústria inteira construída em torno de te assustar sobre as consequências de não seguir o caminho tradicional. Sem diploma, você vai ser desempregado. Mentira. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas financeiramente nunca completaram educação formal. Sem universidade, você não vai ter network. Mentira. Você pode construir redes muito mais poderosas através de competência demonstrada e contribuições reais do que através de festas universitárias. Sem certificação, você não vai ser respeitado. Mentira! Respeito real vem de resultados reais, não de papéis na parede. Sem educação formal, você vai ter lacunas no seu conhecimento. Verdade. Mas sabe o que mais tem lacunas? Quem passou pela educação formal. A diferença é que o autodidata sabe onde estão suas lacunas e como preenchê-las. O diplomado frequentemente nem sabe o que não sabe. Essa indústria do medo é propositalmente mantida viva, porque medo vende. Universidades vendem alívio do medo de fracasso. Cursos vendem alívio do medo de ser deixado para trás. Certificações vendem alívio do medo de não ser bom o suficiente. Mas aqui está o segredo. O medo é fabricado. Eles criam o problema para vender a solução. Te dizem que você está em perigo para te vender proteção. É o golpe mais antigo do mundo, só que aplicado à educação. E funciona porque somos socialmente condicionados desde crianças a acreditar que autoridades sabem o que é melhor para nós, que instituições estabelecidas têm nossos interesses no coração, que seguir o rebanho é seguro, mas segurança é a prisão que você escolhe. E muitos escolhem permanecer presos porque têm medo da liberdade. O autodidata escolhe a liberdade, mesmo sabendo que é mais arriscada, mais difícil, mais solitária, porque entende que risco real não é tentar e falhar. Risco real é nunca tentar e viver uma vida de e se. Agora vamos destruir completamente mais uma narrativa. A ideia de que autodidatas são apenas para áreas criativas ou tecnológicas. Que você pode ser autodidata em design ou programação, mas nunca em medicina ou engenharia. Isso é controle narrativo puro. Sim, algumas profissões precisam de certificação por razões de segurança pública, mas vamos ser honestos sobre isso. A certificação não garante competência. Garante que você passou por um processo. Existem médicos certificados terríveis e engenheiros com diploma incompetentes. A certificação é um mínimo regulatório, não uma prova de excelência. E aqui está o que eles não querem que você saiba. Mesmo nessas profissões reguladas, os melhores profissionais são autodidatas depois da formação. Eles não param de aprender quando recebem o diploma. Eles continuam estudando, experimentando, buscando conhecimento por conta própria. A diferença é que eles já pagaram o pedágio, já passaram pelo ritual de iniciação, já compraram o direito de praticar,
Mas o conhecimento real, esse eles buscaram sozinhos. Todo cirurgião excepcional que você conhece passou incontáveis horas além da residência praticando, estudando casos, aprendendo novas técnicas, autodidaticamente. Todo engenheiro brilhante que você conhece aprendeu muito mais resolvendo problemas reais do que em 4 anos de faculdade. O sistema pega crédito pelo que o indivíduo construiu sozinho. E então usa esse falso crédito para justificar mais controle, mais requisitos, mais barreiras. Pense nas profissões que são artificialmente restritas, que exigem anos de educação formal para coisas que poderiam ser aprendidas em meses de prática intensa, que mantêm escassez artificial de profissionais para manter salários altos e poder concentrado. Isso não é sobre qualidade. É sobre monopólio. O sistema não protege você de profissionais ruins, protege profissionais estabelecidos de competição. E aqui está algo que vai mudar sua perspectiva completamente. O próprio sistema sabe que está obsoleto. Por que você acha que tantas empresas de tecnologia pararam de exigir diplomas? Por que startups de sucesso contratam por competência demonstrada, não por pedigree acadêmico? Porque os líderes de verdade entendem que diploma não é indicador confiável de performance. Eles aprenderam, muitas vezes, da forma difícil, que a pessoa com MBA pode saber menos sobre negócios do que alguém que montou e faliu 3 empresas, que o engenheiro autodidata pode escrever código melhor do que o graduado em ciência da computação. Resultados não mentem, papéis mentem o tempo todo. Então, as empresas mais inovadoras pararam de contratar diplomas e começaram a contratar pessoas. Pararam de olhar de onde você veio e começaram a olhar o que você pode fazer. Isso aterroriza o establishment educacional, porque se essa tendência continuar, se mais e mais empresas perceberem que diplomas são indicadores ruins de talento, todo o modelo desmorona. As universidades perdem sua moeda de troca. Os alunos param de se endividar por décadas. O sistema inteiro colapsa. E é por isso que você vê tanto esforço em desacreditar contratação baseada em habilidades. Tanto artigos sobre como autodidatas são arriscados. Tanta propaganda sobre o valor insubstituível da educação formal. Não é proteção ao consumidor, é propaganda de sobrevivência. O sistema está lutando por sua vida. E autodidatas são a ameaça existencial. Mas vamos falar da parte mais brutal, o preço emocional do autodidatismo. Porque ninguém te prepara para isso. Ninguém te diz como é solitário, como é frustrante, como é exaustivo ter que provar seu valor constantemente enquanto outros são presumidos competentes por terem o papel certo. Você vai ter dias em que vai duvidar de si mesmo, dias em que vai olhar para alguém com um diploma falando besteira com confiança e vai pensar: será que eu deveria ter seguido o caminho normal? Você vai enfrentar impostor síndrome amplificada, porque você não tem validações externas constantes, não tem notas te dizendo que está no caminho certo, não tem professores te elogiando, você só tem você, seus resultados e a dúvida constante. E as pessoas vão questionar você. Sua família vai se preocupar. Seus amigos vão achar que você está sendo irracional. Estranhos vão presumir que você não é qualificado. Isso dói. E não adianta fingir que não dói. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa dor é o preço da liberdade. Você está sentindo o peso de não ter ninguém te validando porque escolheu ser sua própria autoridade. E a autoridade real sempre é solitária. Quando você depende de aprovação externa, você sempre tem alguém te dizendo que está bem. Professores, colegas, instituições. Quando você escolhe o autodidatismo, você só tem seus resultados. E até que esses resultados se acumulem o suficiente, você vai duvidar. Mas aqui está o segredo. Essa dúvida te faz melhor.
Ela te força a ser melhor, te força a aprovar mais, te força a se desenvolver mais rapidamente do que qualquer um que tenha a segurança de um diploma. Porque você não pode ser medíocre, você não tem o luxo de ser apenas adequado, você precisa ser excelente. Porque é a única forma de compensar a falta do carimbo oficial. E sabe o que acontece quando você é forçado a ser excelente? Você se torna excelente de verdade. Não excelente no papel, excelente na prática, excelente de uma forma que não pode ser falsificada, comprada ou herdada. Você se torna excelente porque não tinha outra opção. E essa excelência forjada na necessidade é mais profunda, mais real, mais duradoura do que qualquer excelência que pode ser certificada. Vamos abordar algo controverso agora. Nem todos deveriam ser autodidatas. E isso está bem. Algumas pessoas precisam de estrutura, precisam de professores, de prazos, de validação constante, precisam do ambiente social de uma universidade, precisam da rede que vem de instituições. E não há nada de errado com isso. O problema não é a educação formal existir. O problema é o monopólio. É a ideia de que existe apenas um caminho válido. É a pressão social que força todos pelo mesmo funil, independentemente de suas necessidades, estilos de aprendizado ou circunstâncias. O problema é que o sistema não tolera alternativas. Você pode escolher universidade, mas o sistema não deve te forçar a escolher universidade. E mais importante, o sistema não deve punir quem escolhe diferente. Mas é exatamente isso que ele faz. Ele pune autodidatas com barreiras profissionais, pune com estigma social, pune com dúvida constante. Pune porque sua existência ameaça o monopólio. Em uma sociedade verdadeiramente livre, haveria múltiplos caminhos reconhecidos para conhecimento e competência. Universidades para quem quer isso. Aprendizado autodirigido para quem prefere isso. Aprendizagem prática para quem funciona melhor assim. Educação híbrida para quem quer o melhor dos mundos. E todos seriam avaliados por competência real, não por qual caminho escolheram. Mas essa liberdade aterrorizaria o sistema. Porque competição real de modelos revelaria quais realmente funcionam e quais apenas exploram. Então, em vez disso, temos monopólio. E monopólios sempre abusam. Cobram mais, entregam menos, porque podem, porque não há alternativa real. O autodidatismo não é sobre destruir universidades, é sobre quebrar o monopólio, é sobre criar alternativas reais, é sobre forçar a competição que melhora todos os modelos. E é por isso que o sistema resiste tanto. E quando te perguntarem onde você estudou, onde você aprendeu, quem te ensinou, olhe nos olhos e responda com confiança: eu me ensinei. E deixe o desconforto deles com essa resposta revelar exatamente o que eles têm a perder. Porque você, autodidata, não é o problema do sistema. Você é a solução que o sistema teme. E é exatamente por isso que você precisa continuar. Continue quando for difícil. Continue quando duvidarem. Continue quando você mesmo duvidar. Continue porque cada dia que você continua, você prova que outro caminho é possível. Você abre a trilha para quem vem depois. Você não está apenas construindo sua própria liberdade, está construindo a possibilidade de liberdade para outros. E essa é a ameaça final que você representa. Não apenas seu próprio sucesso, mas a inspiração que seu sucesso cria em outros. Um autodidata bem-sucedido é perigoso. 1000 autodidatas bem-sucedidos é uma revolução. E revoluções não podem ser paradas. Apenas atrasadas. O sistema sabe disso, é por isso que luta tão desesperadamente contra cada um de vocês. Mas a história já mostrou como isso termina. A liberdade sempre vence, sempre. Então, continue. O futuro pertence aos que se atrevem a aprender sem permissão.